É muito comum para quem está aprendendo inglês cometer alguns erros, principalmente nós falantes de português que cometemos erros cruciais. E o problema não é falta de estudo. Muitas vezes são coisas que a gente aprende na sala de aula, mas que na vida real quase não são usadas desse jeito. Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 coisas que você não deve falar de jeito nenhum em inglês se quiser soar mais natural. O primeiro é um clássico muito comum mesmo. E isso acontece porque a gente tenta falar exatamente do jeito que a gente fala no português. No inglês, por exemplo, você não tem a idade que você tem. No caso, você é ou está com a idade que você tem. Por exemplo, no português você diz eu tenho 25 anos, só que no inglês essa forma estaria errada. O certo seria dizer eu sou 25 anos ou eu estou com 25 anos. Eu sei que sou estranho, mas é assim que é usado no inglês. Então, ao invés de dizer I have 25 years old, o certo é dizer I am 25 years old. E isso acontece porque o verbo to be, o verbo to be do inglês significa duas coisas. Ele significa tanto eu sou ou eu estou. Então, eu estou com 25 anos, I am 25 years old. Então não diga de jeito nenhum eu tenho tantos anos. Diga eu estou com tantos anos ou eu sou tantos anos, porque o verbo to be significa dois verbos e ambos estão corretos, por mais que é estranho para nós falantes do português. Agora, o segundo erro mais comum entre os falantes de português é utilizar o termo I am fine para dizer que está bem. Quando as pessoas te perguntam, como você está, que em inglês é how are you, muitas escolas dizem que você tem que utilizar o termo I am fine, eu estou bem, and you, e você. Só que na realidade, na vida real aqui, não se utiliza dessa forma. Sim, fine significa bem. Só que o termo I am fine, na verdade significa que você está mais ou menos, você não está bem. Ou até mesmo que você está irritado. É uma forma rude de você responder esse tipo de pergunta. É mais ou menos se alguém te pergunta em português, e aí, tudo bem? Você diz, tô bem. Basicamente assim, é uma forma rude. Então a forma correta de responder esse tipo de pergunta, existem várias. Mas você pode dizer I am good, eu estou bem de fato. Ou eu estou ótimo, I am great. Ou até mesmo, eu não posso reclamar, I can complain. Existem várias maneiras para responder essa pergunta, então não utilize I am fine porque pode soar meio rude. Agora, o terceiro erro mais comum que nós falantes do português cometemos no inglês é confundir o verbo perder no inglês. Porque no inglês tem o missed e tem o lost. Já no português temos apenas um verbo perder. Eu perdi o ônibus, eu perdi minha carteira, eu me perdi, eu perdi o jogo. Temos apenas um perder, utilizamos o perder para tudo, somente um. E no inglês existem dois. Existe o lost, quando você perde algo de verdade, algo físico, por exemplo, eu perdi minha carteira, I lost my wallet. Ou eu perdi o jogo, I lost the game. Ou até mesmo eu me perdi, I got lost. E também tem o missed, que é quando você perde algo porque não estava presente. Por exemplo, eu perdi o ônibus, I missed the bus. Ou até mesmo eu perdi o filme, I missed the movie. Ou até mesmo eu perdi a sua ligação, I missed your call. Então é algo que nós falantes do português temos que prestar atenção, porque no inglês existem dois tipos de perder, beleza? Então não confunda. Lost se usa quando você perde algo de verdade ou perde um jogo, e missed é quando você perde algo porque não estava presente. Agora, o quarto erro que pode fazer você soar estranho ou até rude em inglês é pedir alguma coisa utilizando o termo I want. Sim, I want significa eu quero. Só que na vida real, no dia a dia, utilizar esse termo pode soar bem rude. Claro que no português a gente usa tranquilamente, eu quero 5 pãezinhos, e tudo bem, no português soa naturalmente, soa normal. Só que no inglês é diferente. Apesar que muitos nativos utilizam esse termo, I want, para pedir as coisas, só que eles conseguem fazer uma entonação que não soa
tão rude, mas agora nós que não somos nativos do inglês, fomos falar direto assim, I want, soa extremamente rude e não é legal. Então a dica é não utilizar o termo I want para pedir as coisas. Existem várias outras maneiras que são melhores e mais fáceis de pedir algo em inglês. Por exemplo, o mais comum que é o can I have? Posso eu ter? Esse é o extremamente utilizado aqui nos Estados Unidos, então can I have? Can I have 20 on number 15? 20 and 15. Thank you. Ou até mesmo você pode utilizar o can I get, que é uma variação, que significa posso eu obter, né? Can I get, que soa muito melhor que I want. Can I get that one? Ou até mesmo na forma mais formal e mais educado de pedir algo, que seria eu gostaria, né? Que em inglês se diz I would like, né? Eu gostaria de uma pizza. I would like a pizza. Então soa muito melhor do que utilizar I want. Então segue a dica aí. Agora, o quinto erro muito comum que nós falantes do português cometemos em inglês, e esse é clássico, é utilizar o termo more one quando queremos dizer mais um. E isso acontece porque a gente tenta traduzir literalmente como que é falado no português. No português dizemos mais um, e traduzindo para o inglês fica more one. Só que essa forma está errada. Ao invés de dizer more one, se diz one more. Por exemplo, ó, mais uma vez. Ao invés de dizer more one time, se diz one more time. Ou até mesmo mais um minuto. Ao invés de dizer more one minute, se diz one more minute. Então, não diga more one. O certo é dizer one more. Fica aí a dica, beleza? Agora o sexto erro, ele é muito comum e muita gente até agora não entende, se confunde no inglês, que é a ordem da frase em inglês. E isso é muito confuso para nós falantes do português, porque no português uma frase segue a seguinte estrutura: substantivo, né, que é a coisa, é uma pessoa, é um objeto, é um item, e aí vem um adjetivo, né, que é a característica dessa coisa. Por exemplo, ó, um carro vermelho, ó. Carro, né, o substantivo, que é a coisa, e o adjetivo, que é a característica do carro, né, que é vermelho, vem depois. Então sempre segue essa ordem no português. Só que no inglês, o que confunde nós falantes de português é porque é o contrário. No inglês a estrutura é a seguinte: o adjetivo vem antes do substantivo, ou seja, a característica vem antes da coisa. Por exemplo, olha só, uma casa grande. Então, ó, o adjetivo, né, a característica vem antes, que é grande. Então grande em inglês, big. E aí vem a coisa, né? O substantivo, que é a casa. Casa em inglês, house. Então uma casa grande fica big house. Ou até mesmo um carro vermelho, ó. A característica vem antes, a característica é vermelho. Então vermelho em inglês, red. Então vem o substantivo, né, que é carro. Carro em inglês, car. Então red car, um carro vermelho. Então não esqueça, tá? Porque no inglês sempre a característica vem antes da coisa que você está falando. Ou seja, o adjetivo vem sempre antes do substantivo. Beleza? Fica a dica aí. Agora o próximo erro que muitos falantes do português cometem em inglês, e no caso, na minha opinião, uma regra besta do inglês, é que sempre que um adjetivo, ou seja, uma característica, alto, baixo, pequeno, caro, barato, for uma palavra curta, ou seja, com poucas letras, você não pode acrescentar o mais, ou seja, não pode acrescentar o more antes desse adjetivo, se caso você quiser dizer, por exemplo, mais barato, mais caro, mais alto, mais baixo. Não, isso soa extremamente estranho para os nativos do inglês. Por exemplo, o adjetivo alto, que em inglês é tall. Então você não pode dizer mais alto como more tall. Isso está errado. Ou até mesmo pequeno, que em inglês é small. Você não pode dizer mais pequeno como more small. Mas tá, como que eu falo mais pequeno, mais alto, mais barato? Isso é simples. Tudo que você tem que fazer é colocar o ER no final do adjetivo. Por exemplo, alto, mais alto se torna taller. Ou até mesmo mais pequeno se torna smaller. Ou até mesmo mais barato se torna cheaper. Tá, mas só que existe uma regra extra, porque sempre que o adjetivo terminar em Y, você não vai só colocar o ER, você vai tirar o Y e adicionar o IER. Por exemplo, fácil, que em inglês é easy, se torna
easier. Ou até mesmo feliz, que em inglês é happy, se torna happier. E lembrando que essa regra é somente quando o adjetivo for curto. Agora, se for um adjetivo longo, por exemplo, caro, que em inglês é expensive, você pode usar o more tranquilamente, ó, mais caro, more expensive. Então, segue essa regra, que é uma regra besta, que eu acho que foi feita mais para confundir do que ajudar, mas enfim, é assim que é falado no inglês. E o oitavo erro mais comum que nós falantes do português cometemos é causado novamente porque tentamos traduzir como que a gente fala no português. No português dizemos eu tenho uma dúvida ou eu estou com uma dúvida. Só que se você for no Google Tradutor e pesquisar dúvida, vai aparecer a seguinte palavra: doubt. Além de ser uma palavra extremamente difícil, não é a palavra exatamente correta. E mesmo assim, vamos tentar formular a frase, ó. Eu tenho uma dúvida, I have a doubt. Ou eu estou com uma dúvida, I am with a doubt. E, na verdade, não é assim que formula essa frase. Dúvida, na verdade, se utiliza a palavra question, que é muito mais fácil que doubt. Então, eu tenho uma dúvida, a maneira certa de se dizer é I have a question. E esse é um erro muito comum que é causado justamente porque tentamos traduzir como que é falado no português e, além disso, o Google Tradutor não ajuda. Agora, o nono erro mais comum que nós falantes do português cometemos em inglês é confundir o verbo fazer em inglês. Porque em inglês existem dois tipos de fazer. Existe o do e existe o make. Já no português temos apenas um fazer e o nosso fazer serve para tudo. E a diferença entre o do e o make é bem simples. A diferença é que o make você utiliza para tudo que você faz manual, tudo que você cria, tudo que você produz. Por exemplo, fazer comida, make food, ou fazer café, make coffee, ou até mesmo fazer uma bagunça, make a mess. Agora o do é todas as atividades em geral, por exemplo, tudo que é de fazer a lição de casa, do homework, fazer um teste, do a test, ou até mesmo fazer exercício, do exercise. Então não tem segredo, tudo que você cria e utiliza suas mãos para fazer algo manual, utiliza o make. Agora, todo o resto, tipo de fazer, se utiliza o do. Então, é isso aí. E agora chegamos ao 10º erro mais comum entre os falantes de português, que é confundir entre o muitos e muitas no inglês. Porque no inglês existem dois tipos de muitos e muitas. Por exemplo, temos o many e temos o much. Cada um deles são usados para situações diferentes. E a diferença entre esses dois é bem simples. Temos o many, que significa muitos e muitas, e é utilizado para coisas que dá para contar. Por exemplo, muitas pessoas, many people, ou até mesmo muitos livros, many books, ou até mesmo muitos carros, many cars. Então temos o much. Much também significa muito e muitas, e é utilizado para coisas que não dá para contar. Por exemplo, muita água, much water, ou até muito tempo, much time, ou até muito dinheiro, much money. Então, resumindo, quando é contável, se utiliza o many, e quando é incontável, se utiliza o much.